Olá pessoal, sou Leonardo do canal Repositório Jurídico e hoje vamos trabalhar uma aula focada para o concurso da Polícia Militar Santa Catarina, o cargo de soldado. Vai ser a primeira parte da aula trabalhada só em imputabilidade. Na próxima aula, que é a parte 2, a gente vai trazer os outros elementos da culpabilidade. Então a gente vai ter uma noção geral do que é a culpabilidade, bem como trabalhar já a imputabilidade, que é o primeiro elemento ali da culpabilidade. Lembrando que é focado para a Polícia Militar de Santa Catarina, concurso que muito em breve sairá. Então vamos para a primeira parte da aula. Mas antes de começarmos, eu tenho alguns recados paroquiais aqui para trazer para vocês. A gente vai trazer um tema potencial de prova. E se fosse para estudar só uma coisa do que eu vou ensinar hoje para o concurso militar de Santa Catarina, lembrando que a banca será a Sebrasp, eu vou tratar nessa aula aqui um tema potencial. Não que o restante não seja importante, tá? Eu refinei todo o conteúdo para trazer algo mais factível, algo que faça sentido, que cairá na prova da Polícia Militar, para soldado. E aqui mora uma questão potencial de prova que eu vou falar mais para frente. Lembrando, eu sou o Leonardo, o meu Instagram é @leo_jlv. Caso você tenha alguma dúvida de estudo, não sabe como montar um plano de estudo, enfim, manda um recado lá para mim no direct mesmo, que eu vou poder ajudar. Enfim, qualquer dúvida, quiser conversar, fala comigo. Eu já fui aprovado 2 vezes para soldado da Polícia Militar de Santa Catarina. Ao total foi aprovado em 7 concursos, tá? Então tenho bastante experiência para passar. E a maioria do tempo eu estudei só para Sebrasp. Então essa é uma banca que eu conheço a longa data. O material desta aula vai estar disponível para download no primeiro link da questão. Lembrando que você, para baixar, vai ter que responder um questionário, mas é coisa breve, rápida, objetiva, só para eu conhecer você um pouco melhor e saber que conteúdo vocês querem para o canal aqui. Aula sobre teoria do crime está disponível também. Eu gravei anteriormente uma aula aqui para o canal, já faz um tempinho, sobre teoria do crime, que é introdutória a tudo isso que a gente vai trabalhar hoje, sobre os elementos do crime, a parte mais geral, e lá tem muita coisa boa que pode te ajudar na prova, que pode ser alvo de questão também para o soldado da Polícia Militar de Santa Catarina, link abaixo. E lembrando que essa aula também tem opção de material para download. Por fim, anote tudo com calma, preste atenção na aula, volte, pare, reveja, anote e só depois disso faça um resumo. E já vou dar uma dica para vocês para primeiro decorar e depois entender. Amanhã você pega uma folha em branco, refaça o resumo da sua cabeça, tente lembrar e daqui uma semana a mesma coisa. Folha em branco, escreva da sua cabeça o que você lembra dessa aula, que assim você vai gravar e depois você vai entender. Lembrando que você casa tudo isso com questões, tá bom? Focado na CESP-NB. Agora a gente vai começar então a parte da aula de culpabilidade. Inicialmente vou trazer um conceito, apesar que para os cargos que são de níveis mais básicos, né, agente de polícia rodoviária federal, agente de polícia da PF, soldado, escrivão, não cai tanto conceito, assim, tanta teoria, né, conceitual. Mas eu trouxe só para introduzir o conteúdo. O que é a culpabilidade? Culpabilidade é um juízo de reprovabilidade sobre a conduta ilícita do agente, considerando as circunstâncias pessoais. Neste momento, então, eu vou olhar para o agente, eu vou olhar para as condições que ele estava, tanto para a mente dele, para o conhecimento que ele tinha, da prática que ele fez. Eu vou olhar para o interior dele, digamos assim, né? Em resumo, juízo que avalia a necessidade da aplicação da sanção penal. Eu vou ver se o cara pode ser ou não, se ele deve responder ou não uma pena. Crime já cometeu, isso é fato. Entretanto, ele deve ser responsabilizado por esse crime? É isso que a culpabilidade busca. A culpabilidade é o terceiro substrato do crime. Lembrando, fato típico, o que é o crime, né? Segundo o conceito analítico, finalístico, tripartite de crime. Fato típico, antijurídico / ilicitude e culpabilidade. Então esses dois, se eu retirar, eu excluo o crime, e se eu retirar a culpabilidade, que é o terceiro substrato, eu não vou excluir o crime, eu vou simplesmente isentar de pena, mas o crime vai continuar existindo. E aqui eu já escrevi isso aqui também, né? Se excluir a culpabilidade, isenta o agente de pena, mas não exclui o crime. E é muito importante você entender isso aqui, porque pode vir para a Sebrasp / CESP cobrando esse conteúdo. Ainda não sei se a prova virá certo ou errado ou múltipla escolha. E às vezes a CESP é boa em trocar as palavrinhas, colocar um termo por outro e você errar a questão por bobeira, por falta de atenção. Então lembre-se, se eu retirar a culpabilidade, se eu excluir a culpabilidade de algum jeito, eu vou isentar de pena. Culpabilidade como fundamento da pena é o objeto do nosso estudo.
A culpabilidade tem algumas formas sendo entendida e o nosso objeto que vai ser só culpabilidade como fundamento da pena. Ver se a pessoa deve ou não responder por uma pena. Agora, só para a gente finalizar essa parte introdutória aqui, a teoria adotada pelo Código Penal sobre culpabilidade é a teoria limitada da culpabilidade. E a única coisa que você vai gravar acerca das teorias de culpabilidade para soldado da Polícia Militar é que a teoria adotada é a limitada da culpabilidade. Existem outras teorias, você não estuda essas outras teorias, não é cobrada para esse cargo. Geralmente as teorias de culpabilidade, que tem várias teorias, eles cobram mais quando é concurso para juiz, promotor, delegado, cargos que exigem a formação em direito, que não é o nosso caso aqui. Então, esqueça estudar as teorias, tá? Eles são mais objetivos nesse ponto. Agora a gente vai começar a trabalhar os elementos da culpabilidade. Segundo a teoria limitada da culpabilidade, o que a gente fala da teoria limitada da culpabilidade? Eu vou abrir aqui para vocês e trazer aqui. Lembre-se desse mnemônico, IMPOEX. O que é um IMPOEX? Que são os elementos que formam a culpabilidade. Imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Se eu retirar qualquer um desses elementos, eu já excluo a culpabilidade e o isento a pessoa de crime. Vamos então trabalhar o restante da aula, só a parte de imputabilidade, e os exercícios ficarão para o final, tá? O que seria imputabilidade? É a capacidade de atribuir, de imputar alguém a responsabilidade da prática de uma infração penal, de um crime, uma contravenção. Isso é infração penal. Imputar, atribuir a alguém. Eu vou avaliar se a pessoa tinha condições ou não de saber o que ela estava fazendo. Basicamente, isso é imputabilidade. Está previsto no Código Penal, na parte do título 3, dos artigos 26 a 28. Para alguém ser considerado imputável, deve estar mentalmente saudável, ou seja, ter boa agilidade mental, e para ter consciência, para ter consciência de entender o caráter ilícito do fato e o domínio da sua vontade, ou seja, ela tem que dominar seus atos e ter consciência também do que ela está fazendo era errado. Se eu retirar algum desses elementos aqui, eu já excluo a imputabilidade. Analisa-se a imputabilidade penal no momento do crime, ainda que outro seja o momento do resultado, ou seja, naquele momento que a pessoa comete o ato, que comete o crime, é o momento que eu vou olhar se ela estava em condições ou não psíquicas, se a rigidez, se a saúde mental dela era boa. Ainda que o outro seja o momento do resultado, ou seja, se a pessoa dá uma facada hoje, mas só morre daqui a 3 dias, eu vou olhar para o agente cometer o crime no dia da facada e não no dia que a vítima morreu. Preste atenção nisso. Imputabilidade. E a gente vai agora trabalhar a parte de critérios de inimputabilidade. Imputabilidade é poder atribuir a alguém a responsabilidade de uma prática de uma infração penal. E a inimputabilidade é o tirar a imputabilidade. Que a Sebrasp, joguinho de palavra, anote isso que a Sebrasp faz também. Antes de eu entrar nas formas que excluem a imputabilidade penal, eu preciso avaliar os critérios que existem, que a doutrina traz e que o Código Penal trabalha. O primeiro critério, então, de exclusão da imputabilidade, ou seja, o primeiro critério da avaliação da inimputabilidade, é o critério biológico. O critério biológico, ele vai olhar ou a idade do agente do crime, ou se essa pessoa é portadora de uma doença mental. E neste momento não interessa se a pessoa ela tinha condições de determinar ou não, se ela tinha condições de entender o que ela estava fazendo. Se a pessoa tem idade ou se ela é portadora de uma doença mental, automaticamente ela é uma inimputável. São duas as causas de inimputabilidade: critério de idade ou portador de alguma doença mental, independente de o agente ter consciência do que fazia, era errado. Segundo esse critério, ele é inimputável. Lembrando, critério biológico. O critério psicológico é a falta de consciência. E pelo critério psicológico, então, se eu avaliar que a pessoa no momento dos atos não tinha consciência do que fazia, ela é inimputável. E o terceiro critério é o critério biopsicológico. Doença mental
mas falta de consciência. Praticamente eu junto o critério biológico, psicológico e crio esse terceiro critério, que a pessoa no momento do crime ela tinha uma doença mental, porém, além de ela ter essa doença, ela tinha que entender que o que ela fazia era errado. Ou melhor, não era errado, né? Ela não tinha consciência de determinar. É inimputável que, em razão de doença mental, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Falando desses três critérios agora, a gente vai trabalhar aqui as causas de exclusão de imputabilidade, ou chamadas dirimentes. O Código Penal não define o que é imputabilidade penal. Entretanto, o Código Penal traz para a gente as causas de exclusão. E a primeira causa de exclusão de imputabilidade a gente encontra lá no artigo 26, que é a inimputabilidade em razão de anomalia psíquica. O artigo 26 versa que é isento de pena, preste atenção, isento de pena, o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Preste atenção nas palavras aqui. É isento de pena, doença mental, desenvolvimento mental, ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz. O parágrafo 1º traz a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. A gente vai esmiuçar agora o artigo 26 e o parágrafo único. Mas a primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, isso aqui já foi alvo de questão que eu vou trazer agora, que é a regra do Código Penal, o critério adotado foi o critério biopsicológico. Volte à aula e veja o que é o critério biopsicológico ali que eu anotei e confronte agora com o que eu trouxe com o artigo 26 aqui. Que ele vai trazer, em razão de doença mental, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Critério biopsicológico, regra do direito penal. Portanto, o cara não basta, como falava um professor meu, ter atestado de maluco. Ele precisa estar inteiramente incapaz e não ter consciência do que ele está fazendo era errado. O parágrafo único traz a figura do semi-imputável. E tem diferença para o inimputável e para o semi-imputável. Ou seja, a pena pode ser reduzida se a pessoa não era inteiramente capaz. Ou seja, ele tinha um certo grau de consciência do que ele fazia, mas não totalmente. E o semi-imputável tem uma diferença de um para outro. O semi-imputável, a semi-imputabilidade não exclui a imputabilidade e também não isenta de pena, apenas reduz a pena. A título de curiosidade, a gente tem o sonâmbulo. O sonâmbulo, no sonambulismo não há crime. Por mais que o cara tá dormindo e acorde entre aspas, continue em estado sonâmbulo, dê uma facada, alguém mate, ele não vai responder por crime porque o sonambulismo é considerado ausência de conduta. E quando a gente retira a conduta, e a conduta, lembrando, ela não está na culpabilidade, mas sim lá em cima do fato típico, com o elemento do fato típico, você retirando a conduta, você retira o fato típico e você exclui o crime. Então, sonambulismo é ausência de conduta, sonambulismo não é considerado doença, sonambulismo é ausência de conduta. A inimputável terá absolvição imprópria. O que quer dizer isso? O inimputável, ao final, ou seja, a gente tem todos os atos aqui do processo. Por mais que a pessoa cometeu um crime, eu só vou aferir a consciência dela, a imputabilidade dela ao final. Então, a pessoa vai ser denunciada pelo Ministério Público, a pessoa vai sofrer o processo. Nesse meio tempo, vão pedir um laudo psicológico, um psiquiátrico, um laudo médico, né, para aferir a rigidez mental, a saúde mental dela. Ao final, o juiz vai decidir. E aí, ao juiz decidir, ele vai, ou se realmente a pessoa for inimputável, ele não vai sancioná-la a penalidade, não vai dar pena para ela, vai sofrer absolvição imprópria. Essa pessoa ela vai sofrer medida de segurança. Geralmente, tem as casas de custódia, hospital de custódia que falam. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, fica em Florianópolis. Tanto é que quando algum advogado ou Ministério Público, enfim,
pede para ver a saúde mental da pessoa, essa pessoa é levada até o hospital de custódia em Florianópolis, é feito o exame e lá vai ser um laudo dizendo se ela é imputável, se é imputável ou se ela está em boas condições mentais. Segundo tópico agora, segunda causa de exclusão da imputabilidade é a inimputabilidade em razão da idade. Menores de 18 anos, artigo 27 do Código Penal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, no caso do ECA. Agora lembra que a gente tem os critérios lá que eu falei anteriormente? Aqui a gente vai ter a exceção do Código Penal. A exceção do Código Penal é o critério biológico. O que quer dizer isso? Em razão de idade ou doença mental. Aqui, em razão da idade, o menor ele é inimputável e acabou. Menor não comete crime, menor é absolutamente inimputável, não tem exceção. Não interessa se ele já é emancipado e tem as plenas capacidades civis. Se a questão trazer menor emancipado cometeu um crime, cometeu um ato, responde por crime? Não, por quê? Porque menor é absolutamente incapaz, não responde criminalmente, independente do que ele seja emancipado ou não. A imputabilidade penal começa no primeiro minuto do dia que o agente faz 18 anos, ou seja, a partir desse momento, se ele comete crime, ele já é imputável, já é responsabilizado criminalmente. E a primeira questão é aqui, que eu vou trazer para vocês. Pensa o seguinte, a gente tem chamados crimes permanentes. O que são esses crimes permanentes? São crimes que, conforme a doutrina traz, são crimes que se perpetram no tempo. A todo momento, ele praticamente é executado e ele está sendo consumado. A cada minutinho, a cada instante de tempo, esse crime acontece e é consumado. E aqui eu vou trazer o exemplo de sequestro. Imagine que o menor de idade ele tenha sequestrado uma pessoa quando ele tinha 17 anos, ele fez aniversário de 18 anos, já atingiu a maioridade penal e continua sequestrado. Ele é imputável ou inimputável? Lembrando que esse crime permanente começou quando ele tinha 17 anos e continuou até ele ter 18 anos. Torna-se imputável quando atinge a maioridade, caso o crime continue, ou seja, ele vai poder responder sim por crime a partir dos 18 anos, porque é um caso de crime permanente. Só que agora imagina o seguinte, a gente tem o Joãozinho de 17 anos, 11 meses e 29 dias, e tem o Mévio. E aí o Joãozinho decide dar uma facada no Mévio. Aqui, ó. O Mévio até chegou a sangrar. Imagine que o Mévio tenha morrido um dia após Joãozinho completar 18 anos. O que acontece com o Joãozinho? Ele vai responder ou não por crime? E Joãozinho não responderá por crime, pois no momento da execução ele era menor de idade. Por mais que outro foi o momento do resultado, quando era menor, que foi o ato executório que ele fez, o Joãozinho era menor de idade, ou seja, ele era inimputável, responderá como inimputável. Diferentemente, lógico, se for um caso de crime permanente, como já expliquei anteriormente. A terceira forma de exclusão que a gente tem da imputabilidade penal é a razão da embriaguez. E esse é o tema potencial de prova que eu quero trazer para vocês. A partir deste momento, se você esquecer tudo de culpabilidade penal, tudo, e você só puder lembrar de uma coisa, lembre-se dessa parte da embriaguez aqui. Embriaguez é um tema que a Sebrasp gosta de cobrar para carreiras policiais, eventualmente. Toda a temática de culpabilidade, essa aqui é a que eles mais cobram. Não estou falando que as outras não caem, mas essa aqui cai muito mais. Então eu daria um pouco mais de atenção para essa temática aqui. A embriaguez está prevista no artigo 28 do Código Penal, inciso 2º. E ali vai trazer que a embriaguez não exclui imputabilidade penal, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, ou seja, qualquer outra substância que retire a consciência da pessoa no momento do ato executório também responderá por aqui, ou não responderá. Parágrafo 1º, isento de pena agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Parágrafo 1º. Parágrafo 2º agora. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possui ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui é o seguinte, caso de embriaguez, então a gente tem várias formas, né? A embriaguez é composta de várias formas, algumas isentam de pena, ou seja, excluem a imputabilidade, que exclui a culpabilidade, outras diminuem a pena, mantêm a pena ou aumentam a pena. A embriaguez, a depender do tipo de embriaguez, a gente pode ter esses 4 resultados, esses 4 efeitos na parte da pena. Há 4 formas de embriaguez e agora a gente vai trabalhar cada uma delas. E aqui você pode montar quadrinho, fazer esqueminha, até interessante que você refaça isso aqui depois, puxa da sua cabeça, né, em papel em branco, lembrar as 4 formas de embriaguez, como é cada uma e que efeito cada uma tem na pena. Então, primeira forma é embriaguez não acidental. A embriaguez acidental, não acidental, ela pode ser voluntária ou culposa. Voluntária. E lembrando que embriaguez aqui não é o cara que bebe pouco, é o cara que entra no estado embriagado mesmo. Aquele bêbado chato, assim, que chega a perder a consciência quase. Essa é a embriaguez que o Código Penal traz pra gente. Não aquela pessoa que bebe socialmente, bebe só um pouquinho, mas fica tranquilo. Aqui é o cara que tá muito bêbado mesmo. E na embriaguez não acidental, pode ser voluntária ou culposa. Voluntária é o cara que quis beber muito, quis ficar bebaço, e culposa, ele foi negligente. Ele até não queria ficar bebaço, mas ele foi bebendo e tal, e bem no fim ele ficou muito embriagado. Esse é o conceito que a gente traz aqui desses dois. A embriaguez não acidental, seja culposa ou voluntária, ela não isenta de pena, ou seja, neste momento a gente responde normalmente. Se a pessoa não acidental, de maneira voluntária ou culposa, bebeu muito. A nossa segunda forma de embriaguez é embriaguez acidental, que aí a gente vai estar lá no parágrafo 1º. A embriaguez acidental pode ser derivada de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito é quando a pessoa ela desconhece o poder, entre aspas, da substância que ela ingere, ela acaba perdendo a consciência. Ou força maior é quando, por exemplo, a pessoa é obrigada a beber uma substância, mas ela não sabe o que é, ela só é obrigada, ela tomou, e ela bem no fim ficou bêbada também. Essa forma acidental. Também tem outros exemplos, por exemplo, se ela viu um exemplo uma vez de uma pessoa que estava em hotel, embaixo cozinhar alguma coisa alcoólica, subiu o vapor, a pessoa começou a inalar esse vapor que era alcoólico e não sabia, e bem no fim ficou bêbado acidentalmente. É uma forma também de encaixar aqui na embriaguez acidental. A embriaguez acidental se completa isenta de pena, se incompleta diminui a pena. Ou seja, no primeiro caso não responde por crime, isenta de pena, no segundo ela responde mais com pena reduzida, se ela tinha um pouco de consciência. A terceira forma de embriaguez é embriaguez patológica. A embriaguez patológica ela não está prevista no Código Penal, mas a depender da situação e se comprovado por meio de laudo pericial, ela pode ser considerada doença, e se considerar doença vai entrar lá no artigo 26, o que isentará de pena, tá? Mas ela não é prevista aqui no artigo 28 que a gente está trabalhando agora. E a próxima forma de embriaguez é a embriaguez pré-ordenada. Essa embriaguez, para você gravar o que ela significa, é a pessoa que bebe para tomar coragem. Bebe para tomar coragem para cometer um ato ilícito. Por exemplo, o cara queria matar seu desafeto, mas conscientemente ela não tinha coragem. Então ela se embriaga, bebe muito, pega uma faca e mata outra pessoa. Ela já tinha intenção de cometer o crime. Neste ponto, ela não isenta nem exclui. Ela vai agravar a pena através por meio do artigo 65 do Código Penal. Ocorre a chamada actio libera in causa, ação livre na causa, situação que o agente voluntariamente se coloca em estado de inimputabilidade e comete um crime. Ou seja, a pré-ordenada, se a pessoa bebe para tomar coragem, ela vai ser um agravante da pena. Agora, por fim, se encaminhando já para o final da aula, antes de fazer os exercícios, o último tópico é a emoção e paixão. Ela está prevista no artigo 28, inciso 1º, que não exclui a imputabilidade pessoal, a imputabilidade penal, a emoção e paixão.
A emoção e paixão não excluem imputabilidade. Caso seja comprovada uma patologia mental, isso não está previsto no Código Penal, mas por meio de laudo pericial se comprova se a pessoa é doente, né, a esse ponto, pode enquadrar no artigo 26 como doença mental e isentar de pena. Mas, via de regra, não exclui imputabilidade penal a emoção e paixão. Grava isso. Pode servir como diminuição de pena, como homicídio privilegiado, lesão corporal privilegiada e circunstâncias atenuantes da pena no artigo 65. Agora sim que é o artigo 65, antes tinha confundido ali, mas enfim. Emoção e paixão serve para isso. Lembre-se, não exclui a imputabilidade penal, ou seja, crime passional, que não existe, que a pessoa fala, crime passional, não interessa. Não exclui a imputabilidade penal. Agora a gente vai se encaminhar para as questões. Separei algumas questões da Sebrasp mesmo, algumas certo e errado e outras de múltipla escolha, afinal não sei ainda como que a prova da PM virá. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é um adendo, né? Uma observação. Geralmente, quando a questão é certa ou errada, a Sebrasp traz historinha, ou muitas vezes eles gostam de trabalhar conceito e troca de palavras. Quando vem certo e errado, a questão, quando vem múltipla escolha, geralmente a questão vem um pouco mais objetiva. Às vezes, essas questões de múltipla escolha eles misturam com outros assuntos, então tem mais coisa para estudar. Mas, via de regra, essa observação que eu trago. Primeira questão. Essa questão é interessante, eu quis deixá-la por primeiro porque ela é para o cargo de delegado, uma questão recente de 2021, e ela, olha só o que ela cobrou. A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal, certo ou errado. Pausa o vídeo, responde com calma e passa, que eu vou trazer o gabarito agora e começa a executar de volta. Questão certo. A imputabilidade, que aqui ele cobrou o conceito, né? Aquilo que a gente viu antes, isso para cargo de delegado 2021, bem recente. A imputabilidade é a capacidade de imputar, atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Questão tranquila e veio para delegado. Questão CESP 2013 PRF. Considere que o indivíduo penalmente capaz em total estado de embriaguez decorrente de caso fortuito atropele um pedestre causando-lhe a morte. Nessa situação, a embriaguez não excluía a imputabilidade penal do agente. Gabarito errado. Repare aqui, ó. Penalmente capaz em total estado de embriaguez decorrente de caso fortuito atropelou um pedestre e o matou. Então a embriaguez não excluía? Não, errado. A embriaguez acidental. E quando a gente está diante de embriaguez acidental, que decorre de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade penal, ou seja, isenta de crime. Por isso que é importante na hora da prova você lembrar desse esqueminha dos tipos de embriaguez e você esquematizar o que cada um faz, os efeitos que elas causam, porque na hora, na pressa da prova, você vai se deparar com uma questão dessa e pode deixar a questão fácil para o teu concorrente, e é neste momento que você vê teu cargo indo embora, que uma questão dessa não tem como errar, de tão fácil que é. Lembra do esqueminha. Próxima questão, Direito Penal, ano 2022, Sebrasp. Recente essa questão aqui, para cargo de escrivão de polícia, que pode chegar perto e equiparar ao cargo de soldado, já em nível de cobrança de prova. João, com 20 anos de idade e imputável, ingeriu bebida alcoólica durante uma festa, embora não tivesse a intenção de se embebedar ou de praticar crimes, ficou completamente embriagado e desferiu socos em um desafeto, causando-lhe lesões corporais gravíssimas. Na situação hipotética apresentada, a embriaguez foi completa e... Aí as alternativas aí. Pausa o vídeo, leia com muita calma, lembre-se dos tipos de embriaguez e responda a questão. Vamos então analisar as alternativas aqui. De baixo para cima, para ser didático, como diria um professor meu. Patológica, letra E, foi uma embriaguez completa e patológica, com agravante da embriaguez pré-ordenada? Não, não foi patológica, ele não era doente, a questão não deixou claro se ele era doente, se ele era alcoólatra, e também não foi pré-ordenada, apesar de, sim, a pré-ordenada agravar a pena, mas não é o caso aqui, a questão não trouxe elementos, e bem como não é uma patológica, essa alternativa é completamente errada. Foi uma embriaguez involuntária, excluindo a imputabilidade penal? Não, porque a embriaguez involuntária ela é decorrente de embriaguez acidental. Ele nem queria beber, nem queria se embriagar, nada mais aconteceu. Não é o caso aqui.
Foi uma embriaguez culposa, excluindo a imputabilidade penal? Lembrando, a embriaguez, ela pode ser a embriaguez não acidental, ela é voluntária e culposa. Culposa é quando a pessoa bebe muito além do que queria, para falar a verdade. Ela não queria se pôr em estado de embriaguez, aquele estado de bêbado xarope, mas o cara ficou bêbado xarope. Mas a embriaguez culposa não exclui a imputabilidade penal, não essa alternativa. Letra B, embriaguez foi completa por caso fortuito, excluindo a imputabilidade penal? Não, aqui a gente não está diante de caso fortuito. Então resta para a gente a alternativa A, vamos ver se está correta essa, né? Foi uma embriaguez culposa, mas não exclui a imputabilidade penal. E gabarito, letra A. A questão pode ser respondida com o Código Penal, artigo 28, inciso 2º, que é não excluir a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool, substância e efeitos análogas. E a questão fala que ele não tivesse intenção de se embebedar, ele ficou completamente embriagado e cometeu um crime. Sim, estamos diante de uma embriaguez culposa que não exclui a imputabilidade penal. A próxima questão não é questão, é pedir para você deixar um like, deixar o seu joinha e se inscrever no canal, que a gente vai trazer bastante conteúdo voltado para a Polícia Militar de Santa Catarina e também para outros concursos que porventura vierem, né? E também dicas de estudo. E a trabalheira que deu para fazer esse vídeo aqui, vocês não têm ideia do tempo que foi gasto, então merece o seu joinha, merece o seu gostei. Agora a questão, uma de 2016, o cargo não tem aqui, mas é para a Polícia Científica. Constitui causa que exclui a imputabilidade a, letra A, embriaguez pré-ordenada, completa, proveniente de ingestão de álcool. Letra B, embriaguez acidental, completa, proveniente da ingestão de álcool. Letra C, a embriaguez culposa, completa, proveniente da ingestão de álcool. Letra D, emoção. Letra E, paixão. Pausa e responde. O que exclui a imputabilidade penal é a alternativa B, embriaguez acidental, por caso fortuito ou força maior. O restante não, como a gente já tinha trabalhado anteriormente. Para andamento na aula, para não ficar muito grande, uma questão de 2008, um pouco mais antiguinha, para a Polícia Militar. Não sei o cargo aqui, se foi soldado ou oficial, mas foi para a Polícia Militar e olha o nível da questão. Questão tranquila. E se errar essa questão aqui, gente, vocês não prestaram atenção na historinha que eu contei. João, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, atirou no coração de Pedro. Este, em decorrência do referido disparo, veio a falecer no dia seguinte. Nessa situação, João responderá pelo resultado morte. Certo ou errado? Gabarito errado. Não responderá, pois a imputabilidade é aferida no momento do crime. A não ser que fosse crime permanente, cuja consumação ocorre a todo instante. Exemplo, sequestro. Exemplo, o STJ tem entendido que tráfico de drogas também pode ser um crime permanente. Então, questão errada. Questão fácil, que foi a historinha que eu contei do Joãozinho e do Mévio. Próxima questão, ano 2013, prova de escrivão da Polícia Federal. Considere que João, maior de 18 anos de idade, tenha praticado crime de natureza grave, sendo por consequência processado e ao final condenado. Considere ainda que no curso da ação penal tenha sido constatado pericialmente que João, ao tempo do crime, tinha reduzida capacidade de compreensão ou vontade, comprovando-se a sua semi-imputabilidade. Nessa situação, caberá a imposição cumulativa de pena reduzida de 1/3 a 2/3 de medida de segurança. Certo ou errado? Gabarito? Errado. A gente trabalha, isso eu não cheguei a falar na aula, mas só para explicar para vocês aqui. A gente trabalha com o sistema vicariante no direito penal. E ele diz o seguinte, ou a pessoa, em resumo, é imposta medida de segurança, ou ela responde por pena. Mas eu não posso acumular pena com medida de segurança, ou um ou outro. Basicamente é isso. Questão errada, não posso acumular os dois. Próxima questão, Polícia Civil do DF. 2013, cargo para a gente. E esse cargo também para a gente pode trazer proximidade com o cargo para soldado da Polícia Militar, o nível de questão. A embriaguez completa pode dar causa à exclusão da imputabilidade penal, mas não descaracteriza a ilicitude do fato. Essa questão é muito boa. Certo ou errado? Questão certa.
Ela pode excluir a imputabilidade, mas não exclui, descaracteriza e ilicitude, a antijuridicidade. Esta é excluída pelo estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, ele quis misturar os dois temas ali, os dois elementos do crime, né? Mas lembrando que a gente tem o fato típico e que é crime. Fato típico, antijurídico, ilicitude, e culpável, culpabilidade. Uma não exclui a outra. Cada um tem seu elemento que exclui. E aqui, questão certa, questão tranquila. Qualquer coisa você grava como se faz a árvore do crime. E aí na hora você vê também outro esqueminha que ajuda a resolver a questão. Ainda mais quando é certo e errado, tá, pessoal? Quando a CESP mistura isso aí, é mais fácil fazer um esqueminha ali rapidinho, analisar com calma e responder a questão. Por fim, uma questão de 2004, bem antiga essa aqui já, foi cargo de agente da Polícia Federal, mas uma questão bem conceitual, principiológica, assim, né? Quer dizer, principiológica, ela traz uma regra. Bem interessante essa questão, eu trouxe para vocês pensarem um pouquinho. O Código Penal dispõe que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Adotou o critério biológico de exclusão de imputabilidade, certo ou errado? Questão errada. O artigo 26 do Código Penal adotou o critério biopsicológico. Lembrando que o critério biológico está no artigo 27, que trabalha a minoridade penal, que daí ele é absolutamente incapaz, menor de 18 anos. Mas neste caso aqui, ele trouxe o critério biopsicológico, ou seja, não basta ter o atestado de maluco, como diria meu professor lá atrás, o Evandro Guedes. Você tem que estar ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o que você está fazendo. Era isso nossa aula. Aqui a gente tem então o resumo que eu trouxe lá da aula de teoria do crime, tá? Fato típico, ilícito, culpável. Nas próximas aulas, na parte 2 da aula, a gente vai trabalhar potencial consciências da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E aqui, todo esse esquema eu ensino a montar na aula fato típico. Eu recomendo que você assista também e monta um esqueminha, tá certo? Eu agradeço então a nossa aula, ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e alguma dúvida escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo. Meu Instagram, só lembrando, @leo_jlv, qualquer coisa pode mandar uma mensagem lá que eu respondo. Forte abraço e até a próxima aula.